A Frente de Trabalhadores, ela garantia essa unidade por quê? Porque para escolher uma representação, porque a oposição, lá de baixo, a sua forma de organização é construir grupos de fábrica, na maioria das vezes clandestino, né? Mas levando em conta de que era importante que esse grupo tivesse o reconhecimento do conjunto da fábrica através de uma eleição. Isso podia acontecer como comissão de fábrica, com estatuto, discutido, negociado com a empresa, ou podia acontecer na forma das representações de CIPA. Era um instrumento que a oposição usava para legitimar a representação desses grupos de fábrica. Agora, na hora da escolha, né, desses companheiros, o que prevalecia, né, era a liderança do companheiro local de trabalho, era a solidariedade que ele tinha com os companheiros, era o fato dele ter se destacado numa greve local ou numa greve na região. Não era a carteirinha, né, da corrente que ele participava. Não era isso, não era a carteirinha da corrente que ele participava. Então, isso já vinha lá de baixo. A oposição se organiza na fábrica e se organiza num conjunto de fábricas de uma mesma região, chamada Interfábrica, que também prevalecia, né, a mesma política de Frente de Trabalhadores. Quando você tinha os grandes momentos, uma campanha salarial, uma assembleia, os oradores da oposição metalúrgica eram escolhidos, né, nos comandos de greve eleitos naquelas regiões, independente se eles eram da política operária, se eles eram da AP, se eles eram trotskistas, não é? Ou se eles eram de uma outra matiz política ideológica. Eles eram eleitos no comando, e era essa massa de militantes na região que garantia, porque não era fácil, o microfone para ele no enfrentamento com o Pelego, no enfrentamento com o Joaquizão. Então era um ciclo inteiro, né, de funcionamento de democracia operária baseado nessa forma de organização. Quando a gente, a CUT, é fundada a CUT, né, e a gente aposta nessa organização de região, isso é uma coisa importante na oposição, se organizar na região. A coordenação da oposição não era a coordenação de representação de tendência, a coordenação da oposição era eleita na região. E ela podia mudar. Quer dizer, ela representava os lutadores daquele momento, daquele espaço, daquele momento. Então, não era uma coisa rígida, era uma coisa muito flexível. E nessa época, tomamos consciência de que o movimento sindical brasileiro passou por um processo profundo de modificação a partir de Getúlio Vargas, quando criou o sindicalismo oficial, quando se criou também a consolidação das leis do trabalho, e enquadrou o sindicalismo, digamos assim, no comando, né? Ficando subordinado ao Ministério do Trabalho, que foi criado para regularizar as relações entre capital e trabalho, naturalmente em função do capital. E com isso montou uma estrutura sindical baseado na chamada Carta del Lavoro do Mussolini, uma estrutura fascista que compreende o sindicalismo a partir da sua direção. Nega, por não reconhecer em lei, a organização a partir do local de trabalho, e também não reconhecia e não autorizava a organização das centrais sindicais. E para nós era fundamental retomar o processo de organização dos trabalhadores a partir do seu local de trabalho. Porque a JOC vivia essa experiência de ajudar o jovem trabalhador a se organizar a partir do local de trabalho. E com isso, iniciar o processo de negação da estrutura sindical pelega, né, e tentar construir, ajudar a construir um sindicalismo livre, autônomo, independente do Estado. Então, a experiência da Cobrasma serve para a gente reafirmar a importância da organização a partir do local de trabalho,
uma organização autônoma que pode se dar, inclusive, a revelia do sindicato, como na ocasião se deu a revelia do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, porque Osasco ainda era de São Paulo. Logo, no ano seguinte, ele se torna um sindicato independente. Então, essa experiência foi fundamental. A ideia original da oposição sindical vem daí, de se opor à estrutura sindical brasileira.